Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Estamos voltando agora com nossas aulas audiovisuais, não é isso? Então, vamos partir para um assunto um pouco complicado, que é transitividade verbal. Alunos do turno de 6º e 7º ano. Então, vocês precisam entender o que é verbo, né? Então, quem tiver dificuldade com as classes gramaticais, volta um pouquinho nos slides, procurem uma gramática, ok? Sempre atualizada. Se não tiverem, vão no YouTube. Existem formas de vocês estudarem também e dar ajuda nessas classes gramaticais, ok? Então, a transitividade verbal tem verbos intransitivos. Verbos intransitivos, eles não necessitam de quê? De uma preposição, né? Então, ó, as mulheres morreram. Então, nós procuramos o sujeito que é as mulheres e faz a pergunta, né? As mulheres, o quê? Morreram. Então, existe esse meio de você saber se o verbo é transitivo, intransitivo, se é transitivo, intransitivo. Então, aí exemplos. As rosas, o quê? Morreram ontem na varanda devido à chuva. Então, observem que eu tenho advérbio de tempo, ontem. Tenho locução adverbial de lugar, na varanda. E tenho locução adverbial de causa, devido à chuva. Então, observe que todo esse assunto envolve transitividade verbal. Então, é preciso realmente, de fato, entendermos as classes gramaticais, ok? Então, observe que nessa frase aí, eu tenho 3 ações, ok? Advérbio de tempo, locução adverbial de lugar, então, locução adverbial de causa. Então, a gente está trabalhando substantivo, está trabalhando advérbio, né? E verbo, que é o principal nesse assunto, ok? Alguns exemplos aqui, o avião. Então, o sujeito é o avião, ele caiu. O avião o quê? Caiu. Então, eu posso fazer essa pergunta, né, que a maioria dos alunos, eles aprendem assim, a perguntar, né, essa ação. O avião caiu, as mensagens não chegaram. Então, o carro o quê? Quebrou, os bifes queimaram, o jogo acabou. Essa transitividade verbal também dá uma ideia de quê? De finalidade. Ela não dá ideia de algo contínuo, né? O avião caiu, então a ação acabou. Então, esse é um método também da transitividade verbal, ok? Verbos transitivos. Queremos o quê? Alunos criativos. Então, observe que é o meu verbo transitivo direto e objeto direto. O objeto direto é a resposta do verbo transitivo direto, né? Ator denuncia, cineasta italiano. Então, ator o quê? Denuncia, praticou a ação. Denunciou o quê? O cineasta italiano. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, cineasta italiano. Sobreviventes do desabamento temem novo desastre. Então, eu vou no verbo temem, que é um verbo transitivo, né? Que em desabamento o quê? Temem novo desastre, dá a resposta ao objeto direto. Então, o objeto direto é como se fosse um complemento do verbo transitivo direto, né? É como se fosse uma resposta, vamos dizer assim. Veja as fotos da morte do cantor. Eu sei dizer assim, veja as fotos. Eu ia perguntar que fotos, né? Então, da morte do cantor é o meu objeto direto. Escolas têm dificuldade para contratar professores. Então, tem o que? Dificuldades para contratar professores. Observe que tem o verbo transitivo. Dificuldades para contratar professores fica como objeto direto. Baixe músicas gratuitamente. Então, baixe o que? Músicas gratuitamente. Então, observe que o verbo transitivo, ele tem uma pergunta, né, a se fazer aí, então você classifica-se melhor. Vocês, ao passar do tempo, o processo de leitura, como sempre comenta aqui, escrever correto, falar correto, isso é um processo de leitura extenso, né, contínuo. Então, mesmo assim, é a questão de você entender as classes gramaticais do contexto, porque nós sabemos que elas variam, né? Isso, então, muito cuidado com os verbos. Às vezes eu consigo identificar um verbo, porque ele é uma ação, né? Mas o objeto direto é que faz isso, essa pergunta, ele tem que responder, ok? Então, isso é uma característica do verbo transitivo. Baixe músicas gratuitamente. Então, a junta adverbial de modo, né? Gratuitamente aí. Então, observe que esse assunto está envolvendo advérbios, como eu estou voltando aqui no assunto. Está envolvendo algumas classes. Então, volto a dizer, o aluno que tem essa dificuldade em classes gramaticais, ele não vai ter, de sexto ao nono ano, realmente ele não vai ter essa construção, essa aprendizagem aí de outros assuntos como regência verbal, né, que está dentro do contexto,
Acredito que será a nossa próxima aula. Então é preciso realmente ter um entendimento do verbo. Assuntos que realmente caem, a chave é o verbo, ok, gente? Então observem aí os verbos transitivos, façam a pergunta. Alguns alunos conseguem identificar os verbos transitivos nesse processo chato de leitura, é como eu costumo dizer. Mas se você tiver uma dificuldadezinha, tem esse macete aí de você fazer essa pergunta e o objeto direto dá a resposta, ok? Verbos transitivos indiretos. O verbo transitivo direto, ele não necessita de uma preposição, né? Mas olha, observem aí que ele vai estar presente a preposição no verbo transitivo indireto, ok? Cuidado, verbos transitivos diretos e indiretos. Não confundam. Precisam de complemento com preposição, objeto indireto. Então, vai responder verbo transitivo indireto, objeto indireto. Vamos lá. Precisamos de quê? De atores criativos. Então, de atores criativos, observa a preposição aí. Então, eu preciso de alguma coisa. Preciso de algo, né? Então, a resposta vai me dar uma preposição. Logo, essa é a característica do verbo transitivo indireto. Exemplos. Escolas investem em tecnologia. Elas investem em algo. Né? Então, investem em tecnologia. Observem aí o verbo transitivo indireto. E o meu objeto indireto em tecnologia. Jovens falam sobre drogas. Quem fala, fala sobre alguma coisa. Sobre aí a preposição. Então, drogas, o objeto indireto. Falam, o verbo transitivo indireto. Assista a novela online. Gente, esse verbo assistir realmente causa um pouco de pânico nos estudantes, né? Precisa estudar bastante, porque assistir ao paciente, assistir à novela, assistir ao filme. Então, nesse sentido aí, assista a novela online, no sentido de assistir, o verbo assistir algo, ele é verbo transitivo indireto. Assistir ao paciente. Então, o verbo transitivo também indireto. Assistir a novela online. Então, a novela, observe que é uma preposição. Ah, professor, esse a aí é um substantivo. Não, nessa frase aí, ele passa a ser uma preposição. Ok? Cuidado. Esse a não, desculpa, esse a é um artigo. Então, tem um pouquinho de cuidado aí nessa classificação. Estou pensando em você. Né? Estou pensando, estou tendo aí também uma locução verbal. Mas observem que estou pensando em você e você é a preposição está, antecipando é o pronome, não é isso? Então, objeto indireto. Então, algumas preposições para ajudar vocês aí, certo que existem várias, mas as mais assim que estão presentes nos livros, né, de, para, com, em, contra, sobre. Então, algumas preposições que sempre estão presentes. O para, o em, principalmente, né, nas provinhas aí de SAEP, essas que vocês possam fazer, e FPE também traz muito essa questão dessas preposições. Verbos transitivos diretos e indiretos, então eles vão ter os dois, né, ao mesmo tempo. Necessitam de dois complementos, um com preposição e outro sem. Então, é preciso estudar a preposição? Sim. Tá? Uma palavra invariável, mas eu preciso ter um conhecimento para poder classificar o verbo transitivo direto e indireto. Né? Ter esse conceito. Entrega o quê? Os livros. Então, verbo transitivo direto e indireto para a professora. Então, eu tenho aí a resposta, né? Objeto direto e objeto indireto. Entrega os livros para quem? Para a professora. Então, eu tenho a característica de uma não preposição a quem entrega os livros. Para a professora, eu tenho o para aí como preposição, me dando um objeto indireto. Então, observe que a frase também fica mais extensa, não é isso? Então, o verbo transitivo direto e indireto é quando eu tenho os dois conceitos. Exemplos. Dê conselhos para a sua namorada. Ou para aí, preposição, né? Devolvi o dicionário para a professora ontem. Ó, devolvi o dicionário, transitivo direto e indireto, para a professora ontem. Então, não está apresentando preposição. Na segunda etapa da frase está apresentando preposição. Então, verbo transitivo direto e indireto. Trago o quê? Suco para quem? Para mim. Então, verbo transitivo direto e indireto. Ó, uma frasezinha pequena, mas eu tenho aí uma ação de verbo transitivo direto e indireto. Ensino português para estudantes em uma escola pública. Então, eu ensino o quê? Português para quem? Para estudantes em uma escola pública. Então, a característica do verbo transitivo direto e indireto, eu tenho o objeto direto e indireto, como eu falo. É um complemento, é uma resposta a esse verbo.
Então, estudem um pouquinho essa parte das preposições presentes nas frases, né? Transitividade verbal é uma etapa contínua. Eu sempre costumo dizer assim, porque verbo não é uma classe gramatical fácil, dependendo do contexto do texto, de frases, né? E de avaliações que vocês possam fazer aí futuramente. Verbos de ligação, né? Então, eles indicam estado ou ação. Nós já vimos desses verbos em alguns assuntos trabalhados aqui, né? Nesse projeto. Mas eles sempre vêm, né? A gente precisa seguir essa característica, seguir esses trabalhos aqui, seguir os conteúdos a serem passados para nós. Então, ligam o sujeito a uma característica indicando estado ou ação. Então, o verbo de ligação ele vai indicar estado ou ação. Né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar e tornar-se. Tem alguns mais verbos, né? Claro, mas aí são os mais realmente que aparecem nas gramáticas, nas avaliações. Então, eu estou trazendo esse resumo para vocês. Mas a gente vai trabalhar, ok? Vai continuar fazendo as atividades, vamos continuar praticando aqui com questões. E eu vou sempre estar voltando com esses verbos aí, transitividade verbal, de acordo com os assuntos a serem abordados. Alguns exemplos. As taxas de juros são altas. Né? Então, aí o verbo são é um verbo de ligação, está unindo juros e altas. Estamos cansados, o verbo de ligação de estado. O estado que a pessoa está. Estamos cansados. O Recife continua lindo. Né? Então, observe que o estado que o Recife está, ele continua lindo. Ele dá essa qualidade. Né? Isso. A escola parecia abandonada. Então, é o modo que a escola se encontra. Não é isso? Então, os verbos de ligação, ele dão ação ou estado. Ele dá essa diferenciação aí nos outros verbos. Então, cuidado aqui, eu deixei para a gente prestar atenção um pouquinho. O aluno ficou feliz, observe essa frase de cima, eu vou observar agora a segunda. O aluno ficou em casa. Então, eu tenho uma preposição, né, presente aí na segunda, mas vamos na primeira. O aluno ficou feliz. Ah, professor, ficou o quê? Feliz. É um verbo transitivo direto? Não. Verbo de ligação. Ficar, ser, estar, permanecer são verbos de ligação. O predicativo do sujeito é feliz. O predicativo do sujeito tem essa característica de ter um verbo de ligação, gente. Tá? Sendo predicativo do sujeito, ele vai ter presente o verbo de ligação. Então, o aluno aí ficou feliz. Esse ficou é um verbo de ligação. O estado que ele ficou, o aluno. O aluno ficou em casa. Olha só, o em está lá, uma preposição, que a gente acabou de trabalhar, de estudar, que o em é um verbo transitivo indireto. Então, verbo transitivo, adjunto adverbial de lugar, o adjunto adverbial em casa. Então, adjunto adverbial a gente vai trabalhar, aí, quando a gente realmente entender o que é advérbio, estudar bastante as classes gramaticais, nós vamos adentrando nesses assuntos mais complicados, ok? Então, observem essas duas frases. Muito cuidado, né? O aluno que ficou feliz é uma ação que terminou, mas o ficou, ele é um verbo de ligação. É o modo que o aluno ficou. Então, tudo isso é a questão do contexto, né, que eu estou acabando de dizer. Então, alunos do sexto, do sétimo, do oitavo, nono ano, essa aula é específica para o sexto e sétimo, mas já é um assunto que realmente precisa ser bem estudado. Não é fácil transitividade verbal, né? A gente precisa realmente estudar bastante os verbos e suas especificações dentro da gramática. Bom, gente, tá aqui. Eu vou deixando essa aula mais simples, mas a gente vai voltar com exemplos, ok? Trabalhando isso, vou fazer uma aula só de atividades mesmo, porque eu preciso que vocês realmente, de fato, entendam esse assunto, ok? Então, obrigado e até breve.